Salve, salve! Espero que todos estejam bem. Vamos falar da nossa aula de Sociologia, a primeira aula do segundo semestre, e é sobre a democracia moderna, formas diretas e indiretas na participação política, né? Não importa se é no Brasil ou no mundo, o sistema é o mesmo. Primeira coisa, não é o modelo que está incorreto, que aqui no Brasil tem a mania de querer voltar em tempo de ditadura. Inclusive, a gente vê isso aí constantemente, manifestações feitas, né, por uma parcela mínima da população e que fala que precisamos de atos institucionais e não da Constituição. Não é a Constituição que está errada, é a forma como os políticos dirigem o nosso país. É isso que tem que mudar, não é o modelo político, né? Tem que mudar a forma como eles gerem o país. E essa mudança, ela só vai ocorrer a partir do momento que nós, cidadãos, entender que, né, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e cobrar desses políticos que eles trabalhem para fazer a manutenção dos nossos direitos, né? Seria isso, partir desse princípio, né? E falta muito para chegarmos a esse ponto, né? Para termos consciência do que é realmente ser cidadão. Ainda no Brasil tem uma mania de falar de cidadão do bem. Se nós pegarmos a história e começarmos a analisar o que é esse cidadão do bem, ninguém vai querer usar esse termo. Esse cidadão do bem, ele já era usado lá no tempo da escravidão para classificar aquele homem branco fazendeiro que tinha escravo. Ele era chamado de cidadão do bem, lá desde aquele período. Então, hoje, em pleno século XXI e 2020, não tem que haver o uso desse termo cidadão do bem, tem que haver o uso do termo que? Cidadão. Porque não existe definição lá na Constituição Federal para cidadão do bem. Existe a definição do que é ser cidadão, né? Então é a partir desse conceito, né, da importância do nosso papel dentro da sociedade, em sabermos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, que a gente vai avaliar a importância dessa democracia moderna. A primeira coisa, o que significa democracia? A palavra democracia vem do grego, né? Significa governo do povo, onde demo significa povo, cracia, governo. Então, é um governo que representa os interesses do povo. Então, né, nós vamos ter um processo de eleição aí daqui uns dias, em novembro, para prefeito, por exemplo, aqui em Rio Verde. Então, quem que vai ser o prefeito? Quem obtiver o maior número de votos válidos, né? Ou seja, ele representa a maioria da população. Então, ele vai ser eleito, mas ele não pode administrar especificamente para aquele grupo que o elegeu. Ele tem que administrar para todo mundo, né? Na democracia é isso. Quando fala em povo, ele não está falando especificamente do eleitor dele, está falando de toda a população. É a população do país que participa dessas tomadas de decisões. Quais as formas? Os referendos é uma forma de nós participarmos. Quando vem uma consulta pública, também através de baixas assinados, ou quando tem uma lei que está sendo discutida, que manda para nós podermos, se a gente aprova ou se não aprova, se a gente quer que haja alguma modificação, né? Sempre tem essas consultas. Essas consultas são feitas, se for em esfera municipal, pelos vereadores, estadual pelos deputados estaduais, se for federal, pelos deputados federais e pelo Senado. E quando você vai lá fazer parte dessas consultas e você está votando, você vê que é um número muito pequeno da população que tira tempo para fazer essa participação. Então, na verdade, quando nós temos esses gestores da forma como nós temos e corruptos, né, boa parcela da culpa é nossa, porque nós não participamos como deveria ser. Né? Para um governo que seja considerado democrático, ele precisa garantir a igualdade, a liberdade do povo, além do Estado de Direito. E não existe termo de Estado mínimo. O que é Estado mínimo? É o Estado que tem a menor participação na gestão pública. Né? Em todos os países desenvolvidos não há Estado mínimo. Existe o Estado que defende o interesse da população, do povo. E não é só da sua camada que o elegeu, é de todo mundo. Né? É bem essa situação. A democracia, ela é um sistema político que o cidadão pode participar nas decisões relacionadas
ao Estado, de forma direta e indireta. De forma direta é quando eu voto diretamente naquele candidato que eu quero. E indireta é quando eu vou, por exemplo, eu voto nos senadores e deputados e esses, por sua vez, escolhem um primeiro-ministro. Aí é uma forma indireta. Em relação à participação da população nas tomadas de decisões, pode ser uma escolha de representantes que decidem em nome do povo em assuntos diversos, como, por exemplo, a criação de leis, que era o que nós precisávamos muito, uma reforma no modelo político, onde os políticos fossem realmente punidos em relação, por exemplo, à questão da corrupção. Mas como são eles que elaboram as leis, são eles que aprovam as leis, esse tipo de discussão nunca vai passar por lá. O que é uma democracia direta? A democracia direta é um sistema político em que o povo, diretamente, sem representantes, eles participam ativamente das tomadas de decisões dentro do seu país. Ou seja, nós votamos, para escolher quem vai nos representar. Nós votamos para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente. Aquele que tiver o maior número de votos é aquele que vai ser eleito e vai tomar posse, na sua esfera de poder. Isso é direto. Se caracteriza porque questões relacionadas à administração do Estado são definidas pelo povo. Então, quando vai fazer um projeto de lei, a Constituição é muito clara nisso, dependendo da lei que se for fazer, tem que fazer uma consulta se a gente quer ou se a gente não quer. Neste caso, não há escolha de representantes, pois a população participaria de forma direta e ativa nessas tomadas de decisões. Atualmente, não há nenhum país de democracia, indireta. Na Grécia Antiga era exercida, mas naquela época nem todos podiam participar dessas tomadas de decisões. Então, aqui no Brasil, acima dos 16 anos, você é apto para tomar essas decisões, para ajudar na esfera política. E a democracia indireta consiste na escolha da população por meio de eleições de representantes para que tomem decisões em seu nome. Se caracteriza pela participação da população que escolham para quem tome decisões em seu nome. Por exemplo, eu voto para Senado, para deputados, e eles escolhem um primeiro-ministro. Então, eles estão defendendo, já que foram eleitos pelo povo, o interesse do povo. Só que o nosso interesse ele é indireto nesse caso. Há eleições que estes sejam eleitos, ou seja, a população participa das decisões através das pessoas que confiam, que são escolhidas de forma democrática pelo todo o processo de eleição que existe, das campanhas. Aí a população pode ir lá votar e escolher os seus candidatos. Na maioria dos países, da Europa, inclusive nos próprios Estados Unidos, a eleição, o voto, ele não é obrigatório. Ele é um direito de todo mundo, Se ele é um direito, vai fazer uso desse direito quem quiser. Ao contrário aqui do Brasil, que o voto ele é obrigatório. Eu acredito que se esse voto não fosse obrigatório, aqui no Brasil, as pessoas que têm mais consciência política, que são mais informadas, não deixariam nunca de exercer o seu papel de cidadão. Talvez esse cenário até mudaria um pouco. Por quê? Porque as pessoas deixariam de votar naquele voto de protesto para votar com voto de responsabilidade. Porque o voto de protesto, que é o que aconteceu nessa eleição agora de 2000 e para presidente da República, ele não é satisfatório para a população. Normalmente elege-se uma péssima pessoa para poder assumir. Um exemplo disso é em relação ao Tiririca. Quantos mil votos o Tiririca teve e ele carregou consigo mais uns 2 ou 3 deputados, por causa do coeficiente eleitoral da quantidade de votos que ele teve. Então, voto de protesto não é solução para os nossos problemas da corrupção. O que é a solução do nosso problema da corrupção? É eu ter a consciência exata na pessoa que eu estou escolhendo para poder depositar a minha confiança. Porque volta a depositar a confiança. Não é diferente disso. Professora, mas todo mundo é corrupto. Não é todo mundo é corrupto. Existe os menos ruins. A gente pode escolher outros, a gente tem o dever de escolher outros, de preferência que mude,
Não vote em reeleição, escolha nomes diferentes, né? Isso sim é ser cidadão, né? É ter consciência exata daquilo que precisa. Então, por hoje é só. Até mais